Pessoal, hoje o Dr. Frederico vai nos dar a honra de contar pra gente a trajetória dele, como é que ele se tornou psiquiatra, como é que foi a escolha dele, da onde ele vem, para onde ele está indo, e esse é um cara fora da curva. E aí, Frederico, me conte da sua vida. Essa é a sua história. A minha história, falando rapidamente, eu nasci em Campinas, São Paulo. Sou filho de Carmen Félix e João Vilhete. A minha mãe é campineira e meu pai é nascido na ilha de São Tomé e Príncipe, no continente africano. Eu não tenho médicos na família, né? Minha mãe é formada em letras e meu pai é engenheiro elétrico. E eu nunca alimentei o sonho de ser médico. Quando eu me formei no colegial, chamava colegial. Quando eu me formei no ensino médio, eu falei que não quero fazer faculdade, eu quero ganhar dinheiro e não sei o quê. E meu pai olhou, minha mãe olhou, mas eles nunca foram muito impositivos, disseram que queriam que eu fizesse faculdade, mas ninguém impôs nada. Eu prestei vestibular mesmo, não querendo fazer a faculdade, prestei relações públicas, não me pergunte por quê, passei. Não fui fazer. Fui ajudar um amigo a fazer trabalhos da manutenção em ar-condicionado, fazer reforma em sala de dentista. Então a gente fazia esse tipo de trabalho, eu fazia com ele, E aí passou algum tempo, eu arrumei emprego numa farmácia, lá no centro de Campinas. E comecei a trabalhar nessa farmácia, estava com 18 anos. E na farmácia eu fazia de tudo. Eu era caixa, tinha que atender o balcão. E como era no centro da cidade, às vezes entrava ladrão, alguma coisa assim, eles me mandavam correr atrás do ladrão. Então, umas 2, 3 vezes eu já saí correndo atrás de ladrão no centro de Campinas que tinha roubado lá gilete, lâmina de barbear, desodorante. Hoje eu dou risada, mas foi uma loucura na época. Descarregava o caminhão no final do período, porque a farmácia não tinha estoque. Toda noite chegava um caminhão, trazia a reposição do produto que foi vendido no dia anterior. E eu fazia o descarregamento desse caminhão toda noite. Eu olhei para aquilo e falei, não dá. Não vai ser por aqui, Aí eu larguei da farmácia, fui pro cursinho, fiz 1 ano de cursinho, prestei enfermagem e biologia. Passei em enfermagem. Fui para São José do Rio Preto, na FAMERP, e fiz 1 ano de enfermagem, mas eu sempre gostei muito de esporte. E na faculdade, na enfermagem, eu não tinha com quem jogar, Porque a maioria absoluta da classe era de mulheres, Tinha eu e mais um rapaz e o restante só meninas. Mas como eu gostava muito de treinar, eu comecei a treinar com o pessoal da medicina. E fizemos uma grande amizade já naquela época, Eu jogava futebol, nadava, jogava basquete, fazia atletismo. E aí eles começaram, Fredão, presta medicina. Fredão, presta medicina, presta medicina, presta medicina. Eu falei, tá bom. Tranquei a faculdade de enfermagem, voltei pro cursinho. E você tinha quantos anos? Olha, aí eu tava com... Quando eu entrei na enfermagem, eu já tava com 21. Larguei da faculdade de enfermagem com 22, depois de ter feito 1 ano, e voltei pro cursinho. E lá no cursinho eu fiquei 4 anos. 4 anos? 4 anos até conseguir passar de novo. E por acaso eu passei na mesma faculdade que eu tinha feito o ano de enfermagem. Olha só! E aí foi super legal, porque eu ainda tive a oportunidade de reencontrar aqueles caras com quem eu tinha feito o meu primeiro ano, eu na enfermagem e eles na medicina. Quando eu voltei pra medicina, eles já estavam no 6º ano. Então eu nem tomei trote, fui super bem recebido lá na faculdade, tudo foi uma alegria tremenda, e foi uma coisa bem catártica, essa coisa de ter voltado para a mesma faculdade. E como que você reagia quando você tinha que refazer o cursinho? Foram 4 anos, afinal de contas. Como é que era isso para você? Foi super doloroso. Foi um trabalho... Eu não quero usar a palavra hercúleo porque eu não me acho um Hércules, mas foi um trabalho assim que exigiu, na época, tudo de mim. Eu dei tudo. Eu apostei todas as minhas fichas nos vestibulares. Depois do primeiro ano, que eu nunca havia prestado medicina, na primeira vez que eu prestei o vestibular de medicina e vi a nota que eu tirei e vi a colocação que eu fiquei, eu olhei para aquilo e falei, eu vou ter que fazer alguma coisa em matéria de estudo diferente do que eu já fiz em qualquer momento da minha vida. Eu vou ter que me dedicar exclusivamente aos estudos e ao cursinho para que eu possa ter a chance de competir com algum nível de paridade
com as pessoas que estão nesse jogo, porque é um jogo de gente grande. Sim. Então, eu não tinha condição de fazer uma faculdade particular. Não que todo vestibular de faculdade particular seja fácil, tão pouco. De medicina também, né? Tão pouco que as faculdades particulares não tenham ótima qualidade. Sim, claro. Porém, eu não tinha condições de fazer faculdade particular, meus pais não tinham condições de pagar, então tinha que ser ou estadual ou federal, e eram as faculdades que eu prestava. A FAMERP é uma faculdade estadual, na época que eu prestei vestibular, era a Unicamp quem fazia a prova deles, atualmente é a VUNESP. Mais uma vez, agradeço e louvo muito a minha mãe, porque ela me permitiu ter essa dedicação exclusiva. Então eu não tive que trabalhar enquanto eu fazia cursinho, eu era meio bolsista, né? Fazia boas provas, aí tinha algum desconto, minha mãe completava o restante das mensalidades, mas eu de fato tive esse privilégio de poder fazer uma dedicação exclusiva para conseguir competir com chances de ser aprovado. Eu consegui dar essa relaxada, estudei muito, mas com a cabeça mais leve um pouco, e aí deu certo. E você, quando era adolescente, quando você estava no ensino médio, você pensava como é que você queria a sua vida, onde você queria chegar? Você tinha essa coisa do sonho, de um propósito? Como é que era isso? Quando criança, eu sempre gostei muito do exército. Quando eu era bem pequeno, eu queria ser bombeiro. E aí minha mãe levava, toda vez que a gente ia pro centro da cidade, minha mãe me levava no corpo de bombeiros, aí eu subia no caminhão. E o meu sonho de exército eu realizei. Depois de formado médico, eu servi o exército como voluntário. Então foi muito legal, foi uma experiência fantástica, conheci pessoas maravilhosas, mas depois eu ficava imaginando a minha vida meio que como conquistas e realizações materiais, né? Ficou uma coisa mais assim, não tinha um propósito. Eu ia levando e falava, bom, essa profissão, aquela, chegar na medicina pra mim foi uma coisa meio que como a água. Acabou acontecendo de eu encontrar pessoas maravilhosas num curso de medicina. Eu acho que a profissão mais que veio me escolhendo e eu fui vendo que eu tinha jeito pra coisa do que você dizer aquela coisa de Deus apontou pra mim e falou que eu seria um médico. Eu fiz a faculdade toda de medicina achando que eu seria ortopedista. Então eu fazia estágio em ortopedia, eu fundei uma liga de ortopedia na minha faculdade, fui fazer estágio em Lisboa em ortopedia, tudo ortopedia. Na graduação eu tinha gostado já de ginecologia e obstetrícia, achava que eu seria ortopedista de qualquer jeito e gostei de psiquiatria, mas ficou ali guardadinho. Aí eu formei, prestei a residência, passei em ortopedia, servi o exército, voltei, fiz um ano de residência de ortopedia, falei, não quero mais. Não vou ser mais ortopedista, não é isso, e pronto. Aí tive aquele período de, meu Deus do céu, e agora? Larguei a residência, que será de mim, né? E falei, bom, vou trabalhar, né? Tô aqui meio tristonho, mas vou começar a trabalhar. E aí comecei a trabalhar, né? Lá em São José do Rio Preto mesmo. Dava plantão, queria me achar, era me procurar num plantão. Então todas as cidades ali vizinhas de Rio Preto, eu dei plantão em todo lugar, né? Inclusive em Rio Preto, plantão de ambulância, fazia transporte, levava gente em Barretos, trazia, era um negócio. E aí tinha um amigo, tenho, né, ainda um amigo em São Paulo, que na época até moramos juntos, e ele está aqui, né, em São Paulo, e trabalhando num hospital em Barueri, e ganhando muito bem, com plantões. E ele era o coordenador. Então ele me ligou e falou, ô Fredão, eles me chamam de Fredão, né? Um pedaço me chama de Fredão, outro de Fredinho. Fredão, você não quer vir aqui pra São Paulo e tal, que eu tô coordenando esse plantão, Eu falei, não, vou. E aí me mudei de Rio Preto pra cá, tô nesse hospital até hoje, mas agora não mais como plantonista, né? Agora só como psiquiatra. E nesse negócio dos plantões eu fiz a pós-graduação em psiquiatria, que eu já gostava, e as coisas foram fluindo e aqui estamos, mas assim... E doutor Frederico, essa sua liberdade, que parece que eu acho que vem desde muito cedo, de você poder transitar. Então eu queria ser bombeiro, ou eu queria fazer... o pessoal tá falando de fazer medicina, vamos lá, né? Essa que eu chamo isso de uma liberdade, desse trânsito, sem essa pressão de que você tem que ser tal coisa.
Você atribui isso ao quê? Você acha que isso tem um componente familiar importante? Eu acho que tem um componente familiar, sim, e a biografia dos meus pais, ela fala muito disso. O meu pai deixou a família dele em São Tomé e Príncipe porque ele estava cansado de viver numa ilha que era uma ilha muito subdesenvolvida, apesar de ser belíssima, né? É um destino turístico dos mais caros. Tive o privilégio de ir para conhecer a minha família do lado do meu pai. Um lugar maravilhoso, né? Das belezas naturais, mas é um lugar pobre, né? É um lugar pobre, subdesenvolvido. Minha avó morava numa casa de palafita, com um telhado de zinco. E fazia um calor, é Equador, né? Na linha do Equador. É um calor equatorial. E era aquela vida dura, né? Romântica, bonita, né? Desse ponto de vista, mas dura. Meu pai não queria mais ficar na ilha. Ele chegou num ponto onde ele já tinha estudado, já fez o liceu lá da ilha, fez um curso técnico de elétrica e pronto. Chegou no topo, não tem mais o que se fazer na ilha. Meu pai falou, não, eu não vou ficar na ilha. Eu vou buscar alternativas para sair da ilha, né? Então eu guardo muito isso do meu pai, de sair da ilha. E então ele era um muito bom aluno, acabou conseguindo, com uma bolsa da Unesco, vir para o Brasil para fazer Unicamp. Então veio ele e um outro grupo de africanos, onde uns fizeram medicina, outros fizeram engenharia elétrica, né, no caso do meu pai, os mais variados cursos. Então essa coisa já me acende uma luz. A minha mãe era uma mulher, ela era não, né? Inclusive está me visitando, está lá em casa me esperando. Que é uma graça. A minha mãe era uma mulher pra frente do tempo dela. Na época da minha mãe, ela já era bilíngue, ela trabalhou como babá na casa de missionários norte-americanos. A minha mãe, ela sempre foi livre, independente, sempre trabalhou, sempre tirou notas ótimas, prestava vários concursos, passava em todos. Ela trabalhou no Instituto Agronômico de Campinas, ela trabalhou na matemática na Unicamp, trabalhou anos no Instituto de Geociências da Unicamp e se aposentou lá como funcionária pública. Então, esse traço de liberdade e independência é uma coisa que tá ali. Portanto, isso de alguma maneira me influenciou. E eu e meu irmão, a gente brincava. Quando a gente era pequeno, falava, pô, o que a gente pode ser? Eu posso ser qualquer coisa que eu quiser. Eu posso fazer qualquer coisa. Porque nós nunca fomos alunos prodigiosos, mas a gente fazia bem as coisas que a gente fazia. Se a gente ia fazer esporte, a gente fazia bem feito. Se a gente ia fazer coisas em grupo, a gente fazia bem feito. A gente tinha talento pra fazer coisa com a mão. A gente era desenvolto na hora de falar. Eu fui baterista, meu irmão é baixista e toca violão, eu represento se precisar, eu faço um teatro, entendeu? Então quer dizer, você fica ali naquela de, se acontecer alguma coisa boa e eu estiver ali naquela hora, eu vou pegar esse bonde. Então eu tô... Quer dizer que tem um valor, né? Acho que vocês, sua mãe e seu pai, passaram muito esse valor, que eu acho que é uma coisa tão importante, tão perdida hoje em dia. É o valor de que faça o que você fizer, faça bem. E fazer bem aquilo que chegar até você. Sim. Não tem essa ideia de que eu só sei fazer uma coisa e eu tenho que ter já o propósito, eu tenho que saber onde é que eu vou chegar, o que eu quero ser. Isso deve ter facilitado, inclusive facilitado essa mudança sua para a medicina, que foi uma mudança sofrida, né? Foi sofrido. Muitos anos de cursinho, quase como se você tivesse que fazer o ensino médio de novo. Eu me formei em cursinho, eu dei aula, depois que eu entrei na faculdade eu dei aula de geografia no cursinho da faculdade e tudo. Mas foi duro. Eu via que a minha mãe e o meu pai também tinham pago um preço, eles também se esforçaram, eles também lutaram para conseguir aquilo que eles queriam, também tiveram que fazer escolhas que significavam de um lado uma perda também. Claro, né? Meu pai saiu claro. da ilha, deixou a mãe dele lá. A minha mãe teve que se esforçar muito para criar a mim e ao meu irmão, abrindo mão de muitas coisas que talvez ela fizesse. Minha mãe era uma viajante, antes dela ter filhos, minha mãe viajava, minha mãe fazia coisas assim. Quando meu pai se formou, ele queria que a minha mãe fosse morar com ele em São Tomé. Minha mãe falou, não vou. Ele que veio ficar aqui. É isso, e dizer para nós também, né, de maneira direta ou indireta, dizer que a gente conseguia, que vai lá e faz. Você quer aprender tal coisa? Eu pago a aula. Minha mãe pagou aula de bateria, pagou aula de violão pro meu irmão, comprou a bateria pra mim. Na hora que eu falei que eu passei lá em São José do Rio Preto, minha mãe colocou a mudança de um quarto pra mim, ela enfiou tudo num Fiat Uno e levou pra mim em Rio Preto.
sozinha, num carro que não tinha nem rádio, nem ar-condicionado, daqui para Rio Preto, quem já foi sabe, é longe a beça, quente a beça, e ela sozinha fez isso. Então, quer dizer, quando eu larguei, ela também sentiu e tudo, mas ela não quer estudar, então isso vai dar certo, em alguma hora você vai conseguir. É bom não dourar essa pílula. Sim. De falar, não, vai ser tudo bem, todo mundo vai sempre gostar, vão passar a mão na tua cabeça, vai passar com nota 10 em tudo. Não, vai ser duro. Mas é possível. Não é só vestir roupa branca e pendurar um esteto no pescoço. Sim, claro, né? claro. Então, claro. É muito importante que se saiba isso. Né? E você teve na tua vida familiar, vocês tinham alguma questão de religião forte dentro da família? Ou não era uma coisa tão forte? Pergunto isso porque às vezes isso tem uma influência. Meu pai nunca foi uma pessoa religiosa. A minha mãe, ela frequentava a igreja católica. Quando meus pais se separaram, a minha mãe passou a frequentar a igreja evangélica. Uhum. E aí a gente acompanhou minha mãe durante muitos anos. Então eu fiquei na igreja evangélica dos 13 aos 20 anos mais ou menos de idade, e depois isso ficou pacificado para mim. Então atualmente eu não tenho uma religião formal, mas a minha formação foi evangélica. Atualmente eu não tenho uma religião definida, minha mãe permanece firme e forte no Senhor. Tá certo. Agora, hoje em dia, você olhando, né, olhando para trás e olhando para frente também, você tem hoje um propósito? Você diria? Ou você vive a vida também, quer dizer, aproveitando o que vai ocorrendo cada vez mais, ou hoje você tem um propósito mais formado? Essa pergunta, se eu falar que eu não tenho um propósito, eu vou falar, tá perdido, a deriva, né? Mas eu acho que em termos profissionais, o meu propósito é sempre estar me aprimorando, conseguir fazer o que eu faço com cada vez mais segurança, não só para mim, mas também para os pacientes. E é um caminho que você vai seguindo e vai avançando conforme as oportunidades vão surgindo. Se é isso que eu planejo fazer pro resto da minha vida, eu diria a você que não. Diria que não. O que você quer fazer então? Ainda não sei, mas estou aqui, né? Enquanto eu estiver fazendo isso, eu quero fazer da melhor forma. Se aparecer alguma oportunidade aí, se quiser me transformar no Gil do Vigor, eu vou aceitar. Então, eu tô assim, aberto para coisas boas, como dizem, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas eu acho que isso é um traço, me parece, muito forte na sua trajetória, né? Que é exatamente não fechar os caminhos, né? Não deixar uma coisa engessada, né? Então, se eu sou um psiquiatra, serei psiquiatra até a morte, né? Quer dizer, se tiver que ser, ou se eu gostar de ser, ou se a coisa estiver caminhando, ela vai porque está sendo boa para mim, porque está me realizando. Porque eu achei muito interessante você falar da sua trajetória, até para outras pessoas ouvirem, que é possível você ter uma trajetória na vida sem ter de antemão tantas coisas pré-estabelecidas, né, doutor Frederico? Porque hoje é tanta coisa pré-estabelecida. Eu falo dessa palavra propósito, mas é uma palavra que ela está usada de qualquer jeito para tudo. É propósito, meta, sonho, missão, né? E não é todo mundo na vida que nasce já com uma missão, né, conhecida. Pois né? Pois não é todo mundo. E às vezes aquilo que a gente quer fazer não coincide com o que a gente pode fazer. Também tem isso, né? Também tem isso. E liberdade é responsabilidade. Quando você fala liberdade, todo mundo fala liberdade é eu fazer o que eu quero, né? Liberdade é eu me esbaldar, acordar tarde, não fazer nada, não ter chefe. Não, liberdade é você ser seu chefe. Sim. Liberdade é você ser seu chefe, saber quando que é hora de trabalhar, quando que é hora de acordar cedo, quando que é hora de não comer tudo que você quer comer, de não beber tudo que você quer beber. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, a liberdade é exercer a todo momento essa responsabilidade de atuar como protagonista da sua vida. Eu acho que liberdade é uma coisa muito mais séria e muito mais trabalhosa do que se imagina. Muito trabalho. Muito trabalho, Dá né? muito trabalho. Muito trabalho. Bom, obrigada, viu, doutor Félix? Eu gostei demais de saber da sua trajetória. Eu acho que ela vai servir para muita gente que eu acho que tem uma ilusão de que as pessoas chegam em determinados lugares com tudo pronto antes. Sim. Por isso que é tão bom dividir os bastidores um pouco da trajetória da gente. É verdade.